Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos iniciar o estudo das funções. Só que antes da gente se aprofundar ali em cada função individualmente, a gente vai pegar e estudar um pouquinho sobre o plano cartesiano e o par ordenado, que serve de base para o resto do estudo das funções. Beleza? Antes da gente começar, se inscreve no canal, deixa sua curtida e vamos lá, que temos muito para aprender. Para começar, vamos entender direitinho o que é o plano cartesiano. Então, basicamente, o plano cartesiano são duas retas reais, ou podemos entender como sendo eixos, perpendiculares entre si e com coordenadas posicionais numéricas. É muito importante saber isso aqui. Quando nós falamos de plano cartesiano, sempre devemos ter em mente ali que a gente vai estar trabalhando ali com algo relacionado a posições. Nós vamos localizar números e a partir desses números vamos tratar eles como sendo coordenadas, para justamente se guiar. E aí, a partir desse ponto, se guiando ali com aqueles valores, podemos formar figuras geométricas ou formar realmente ali um gráfico de alguma função específica. Então é bem importante ter isso em mente. Beleza, mas como que são esses eixos, essas retas exatamente? Então primeiro temos o nosso eixo horizontal, que ele é chamado de eixo X, ou de maneira mais certinha, eixo das abscissas. Ele vai ser aquele nosso eixo ali, como eu coloquei, que está de forma horizontal. Eu estou passando ali a caneta em cima. Beleza? Então, todos os valores que a gente sempre tiver de x, eles estarão representados naquela parte ali horizontal. Depois nós teremos o nosso eixo vertical, ou seja, o nosso eixo que está em pé, e ele vai ser chamado de eixo y, ou, de maneira oficial, eixo das ordenadas. E aí, quando nós juntamos dois eixos e duas coordenadas simultaneamente, nós teremos ali uma demarcação de um ponto, e essa demarcação vai ser feita por meio de um par ordenado. Como assim par ordenado, Felipe? Vamos dar uma analisada ali no plano cartesiano que eu deixei representado. Vamos supor que aqui, ó, nesse lugarzinho que eu estou marcando, seja um valor de 2 em x e aqui seja um valor de 3 em y. Aí vamos pegar e vamos juntar esses dois pontos aqui. Juntei eles, deu mais ou menos aqui. E vamos chamar esse pontinho que foi aí de encontro deles de A. O que acontece? Esse A aí ele só está existindo justamente porque ele possui duas coordenadas, uma em y, uma em x. Isso aí é justamente o que nós chamamos de par ordenado. Porque o que acontece? Como vocês perceberam aí, eu não tenho como marcar uma localização no meu plano cartesiano apenas com uma das coordenadas. Se eu pegasse apenas a coordenada em x ou apenas a minha coordenada em y, a minha informação ficaria incompleta. Então eu tenho que pegar as duas. Por isso que é uma informação em par. Beleza? Então isso é muito importante. Toda vez que a gente for pegar e marcar um ponto lá no meu plano cartesiano, seja algum ponto de um gráfico ou um ponto ali para marcar um vértice de uma figura geométrica, eu preciso do meu par ordenado. E esse par ordenado ali, ele não vai ser representado de maneira aleatória. Ele possui um padrãozinho. E o padrãozinho é assim, ó. A primeira coordenada é a do eixo x e a segunda é do eixo y. Dessa forma, a gente vai ficar com esse padrão aqui, ó. Abre parênteses, aí teremos a primeira coordenada do x, vírgula, depois a coordenada do y. Voltando lá naquele ponto A que eu coloquei no meu plano cartesiano, seguindo esse padrão, ele vai ficar assim, então. Ó. Eu vou colocar o A, que é o nome desse ponto, uma letra maiúscula, igual a, abre parênteses, primeira coordenada em x, a coordenada em x dele que a gente tem é justamente o 2, então eu vou colocar o 2 bem aqui, e depois eu vou colocar minha coordenada em y, que é o 3 bem aqui dentro. Prontinho. E aí teremos uma coordenada que é A igual a 2,3. Não, não é 2,3. Cuidado. A igual a 2 e 3. Esse vírgula aqui, ele não está indicando que é um número racional. Ele está indicando as duas coordenadas. Cuidado com isso aí que eu já vi gente errar. Então, só reforçando, esse valor que vamos ter aí dentro do nosso parênteses vai ser justamente a nossa coordenada e ele não é um número racional. Ah, Felipe, então quer dizer que não pode ter número racional? Não, pode até ter um número racional ali dentro. Por exemplo, ficar assim, ó, 2,5,3, viu? Tem um número racional. Só que de qualquer forma, aquela vírgula que fica ali no meio, ela representa a separação ali dos pontos, ok? E aí, agora analisando aí, a gente consegue já perceber que nesse ponto o x representa 2 e o y é representado pelo 3. Prontinho. Isso aí a gente consegue agora compreender direitinho como é que é o nosso par ordenado. Fechou, Felipe? Tem mais alguma coisa nessa parte aí pra gente entender? Uma última coisinha, que é justamente em cima dos nossos quadrantes. Porque o que acontece? Que nem eu comentei, o nosso plano cartesiano, eles são duas retas reais. Ou seja, ele engloba os números reais.
Se ele engloba os números reais, a gente não pode esquecer que teremos não apenas os números positivos, mas também os números negativos. E aí, para a gente localizar esses números negativos, vai ser em relação justamente ali ao meu eixo, cada eixo individualmente. Primeiro, do eixo X. No meu eixo X, os meus valores positivos serão aqueles que estão à direita do zero. Aqui no centro temos o zero, né? No encontro ali dos dois eixos temos o zero. Então quer dizer que os valores que eu tiver aqui, ó, à direita no meu X, serão sempre valores positivos. Enquanto os valores que eu tenho aqui à minha esquerda, nessa segunda parte que eu acabei de pintar, são os meus valores negativos. E isso em cima aí do meu eixo X. Só que se eu for pegar e analisar agora o meu eixo Y, vai ser um pouquinho diferente. Como ele está na vertical, eu vou fazer uma análise de cima para baixo, não da direita para a esquerda. Então eu vou pegar novamente aqui como ponto central o meu zero, e aí para cima aqui do zero, eu terei apenas valores que são positivos, e para baixo no zero, eu terei valores que são apenas negativos. E é isso aí, é justamente aquilo que nós chamamos de quadrantes. O primeiro quadrante serão apenas os valores positivos nesse pedacinho aqui, ó. Ele está à direita do x e acima no y, então eu só tenho valores positivos. O meu segundo quadrante, ele vai ser aqui à esquerda de x, com valores negativos para x, mas ainda está acima em y, então eu terei valores positivos em y. Depois eu terei o meu terceiro quadrante, que serão dois valores negativos, porque ele está à esquerda em x e abaixo em y. E por último eu terei o meu quarto quadrante, que ele terá um valor positivo em x, porque ele está na direita, enquanto terá um valor negativo em y, por estar abaixo. Então isso aí esses aí são os conceitos básicos que temos aí do nosso plano cartesiano e do nosso par ordenado. E a partir disso a gente consegue desenvolver outras coisas, como justamente a nossa noção de função e a marcação dessa função lá no nosso plano. O que acontece? Toda vez que eu tenho uma função, aquela funçãozinha que eu tenho ali, ela vai justamente representar um valor de x que está mudando e um y correspondente lá no meu gráfico, que é o meu f de x. Então, quando eu resolver ali, inevitavelmente eu vou ter que pegar aquela função que está resolvida e fazer uma representação no gráfico dela, beleza? Então, por isso que a gente tem que entender agora direitinho como isso vai acontecer. Certinho? Então, o primeiro tópico, igual eu acabei de explicar, a nossa função vai ser uma expressão onde temos duas variáveis, uma variável em x e outra em y, justamente representando o nosso par ordenado do plano cartesiano. Aí o que vai acontecer? Toda vez que eu atribuir um valor a x, o y ganhará também um valor numérico. Ou seja, eu vou ficar pegando ali valores que podem ser aleatórios ou até específicos e vou atribuir a x, mas sempre que eu trocar de valor, o meu y vai mudar também. E aí com isso eu vou fazendo a minha marcação. E é sempre importante lembrar isso. Quando o x mudar, o y também muda. Vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Temos uma funçãozinha que é y igual a 2x mais 6, com o meu x valendo menos 2, valendo 0 e valendo 3. Então o que acontece? Eu tenho a minha expressãozinha sendo delimitada, eu estou colocando que o meu valor de y vai sempre ser igual a 2 vezes o valor de x mais 6, e eu tenho ali três valores de x que justamente serão utilizados na expressão para saber qual que é o correspondente y. Vamos fazer cada um deles. Então, primeiro, vamos pegar aqui o valor 1 de x, que é menos 2. Aí, como é que vai funcionar? Eu vou pegar aqui na minha expressão, onde tem o x, eu vou trocar por aquele primeiro valor que é de menos 2. Então, eu vou ter 2 vezes menos 2 mais 6. 2 vezes menos 2, que vai ser igual a menos 4. Menos 4 mais 6, que vai ser igual, então, a mais 2. Então, aqui no nosso primeiro valor, a gente pode até atribuir aqui como se fosse um par ordenado. Por exemplo, aqui, ó, vamos chamar aqui em cima de par A. Esse par eu vou ter um valor de x ali que foi atribuído de menos 2 e um valor ali de y como sendo mais 2. Prontinho. É o resultado da nossa função. Lembra que eu falei? A função a gente pega e transforma ela em algo representado no gráfico. No caso aqui, os pontos. Vamos lá agora para o segundo valor de x. O segundo valor de x agora, ele vai ser justamente o meu zero. Então eu vou pegar e vou trocar o zero lá na minha função. Então eu vou ter que y é igual a 2 vezes 0 mais 6. 2 vezes 0 é o próprio zero, então eu vou ter 0 mais 6, que vai ser igual então simplesmente a 6. Então agora eu encontrei o meu segundo valor de y com o meu segundo valor de x. Vou também montar um ponto para ele. Vamos chamar esse de ponto B. Então eu vou ter o x valendo 0, que foi o valor que utilizamos, e o nosso b, o resultado dele é 6. Pronto.
Aí agora falta o nosso último valor de x, que é justamente o nosso 3. Então eu vou ter que y é igual dessa vez a 2 vezes 3 mais 6. E aí 2 vezes o meu 3, o resultado vai ser 6 mais 6, que dá 12. Então o meu último ponto aqui, que eu posso chamar ele de um ponto C, ele vai ser o x valendo 3 e o y valendo 12. Prontinho. Todos eles estão demarcados agora, eles estão delimitados, na verdade. Aí agora sim nós podemos demarcar. Para isso nós vamos seguir cada uma das coordenadas que temos ali. Primeiro do A, eu tenho menos 2 no x, menos 2 do x está aqui à nossa esquerda, e tenho mais 2 no y, que está aqui em cima. Então eu vou ter que interligar esses dois pontos. Vai ficar assim, ó. Vou subir aqui, vou vir para cá, vou fazer uma bolinha aqui indicando que os dois estão juntos e vou colocar um A. Prontinho, fechou. Aí depois eu vou ter agora no meu ponto B o 0 e o 6. Sempre que a gente perceber que lá no meu par ordenado um dos valores ali é o 0, isso significa que aquele ponto ele vai estar em cima do eixo. Nesse caso aqui, como eu tenho o valor 0 ali, justamente o x, quer dizer que ele vai estar em cima então ali do meu eixo y. Aí eu só tenho que demarcar lá no meu eixo y. Demarcar justamente no meu 6. O 0 está bem aqui, o 6 está aqui, então esse vai ser o meu ponto B. Prontinho. E por último eu tenho ali o meu ponto C. O meu ponto C está com 3 em x, o x3 está bem aqui, e 12 no y, lá em cima. Juntando aqui os dois, então, teremos mais ou menos algo assim. Esse é o nosso ponto C. Prontinho. Aí agora que já está tudo representado desse jeito, eu posso pegar e estabelecer ali uma reta cortando todos esses pontos. E aí quando eu estabeleci uma reta cortando esses pontos, ficou mais ou menos isso aí. Não está muito certinho o que eu estou fazendo na mão, mas ficou razoavelmente bacana. Nós teremos aí o nosso gráfico montado. Mas Felipe, como que você sabia que nessa situação o meu gráfico ele estava justamente sendo ali uma reta cortando esses três? Por um motivo bem simples. Porque isso aqui é uma função afim. E aí dessa forma eu sabia que seria uma reta nesse meu gráfico. Mas Felipe, como você sabia que era uma função afim? Isso vai ser conversa para a nossa próxima aula. Que agora que a gente pegou e entendeu direitinho como é que é o plano cartesiano, como funciona o par ordenado e como justamente as funções entram dentro desse plano, a gente vai poder pegar e começar a estudar cada uma das funções individualmente. A gente já começou a ver ali um pedacinho da primeira função, que é justamente a função afim. Ela é mais fácil, o gráfico dela é bem simples, igual deu para perceber que é uma retazinha, mas tem alguns detalhezinhos a mais que é importante a gente entender da sua estrutura e dos seus conceitos. E na próxima aula, a gente vai justamente pegar em cima disso aí. Beleza? Fico aí então justamente esperando você para o próximo encontro. Enquanto isso, não deixe de continuar estudando. Eu vou novamente pedir aqui, caso não tenha feito, se inscreve no canal e deixa a curtida no vídeo. Até a próxima.